Beleza, gente. Então, olhem só. Então, quando a gente fala, né, de imunologia, né, a gente fala de uma disciplina, né, e se eu perguntar para vocês... Opa, alguém quer entrar, gente, peraí. Se eu perguntar para vocês aqui, né, quando vocês pensam em imunologia, qual é o primeiro tecido, gente, que vem à mente de vocês? Eu falo de imunologia, qual é o tecido que vem assim de imediato à mente de vocês? Certamente vocês vão falar de sangue, né? Então, quando eu falo de imunologia, certamente o sangue, né, que é um tecido que tem várias funções, né, que depende basicamente das suas células, tem um papel fundamental dentro desse contexto, né? Mas quando eu falo de imunologia também, eu naturalmente, né, preciso pensar em outros contextos, né? Que é a proteção do nosso corpo, né, que é feita por essa resposta imune, ela não depende apenas de células, né? Você tem componentes, né, células do sangue, digamos, você tem componentes de outros tecidos que fazem parte dessa defesa, né? Então, por exemplo, você tem componentes como as lágrimas, você tem componentes como o suco gástrico, você tem componentes, por exemplo, como a pele, né? Todos esses elementos pertencem a outros sistemas, né? E eles também contribuem para a defesa do nosso corpo, né? Só que é uma defesa, né? Essa defesa executada por esses componentes, ela acaba sendo uma defesa muito, digamos, inespecífica, né? Uma barreira assim geral, generalizada, né? E quanto o sangue, né? Algumas células do sangue já são responsáveis por uma resposta, né? Por uma proteção mais específica, digamos assim. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Gente, só me localizem aqui. Na sexta-feira, vocês fizeram uma abertura sobre qual resposta imune, por favor. Imunologia inata. Inata, né? Perfeito, então vamos lá. Beleza, gente. Então, quais são as funções, né? Então, eu vou ser bem direto aqui. Quais são as funções do sistema imune? O sistema imune tem essas funções, né? Certamente proteger o corpo de invasores, algo que você já sabe, né? O sistema imune, ele participa da remoção de células mortas, né, ou danificadas, células que não servem mais, né, e reconhece e remove células anormais, né? Então, essas são as funções que o sistema imunológico, ele executa, né? O sistema imune, né, ele é basicamente constituído por esses elementos aqui, tá? Os tecidos linfáticos, né? Ah, o, Professor, o sistema linfático está relacionado com o sistema imune? Sim, né, bastante, né? Vocês viram o sistema linfático, eu acho que é agora em paralelo, né, com o cardiovascular, né? Vocês viram que os vasos linfáticos têm aquele papel, né, de drenar aquele líquido de excesso, aquele excesso de líquido intersticial, né? Mas o sistema linfático também tem uma função imunológica bem relevante, e a gente vai falar aqui, né? O sistema imunológico ele é constituído de células imunitárias, né? O que inclui os macrófagos, o que inclui os mastócitos, o que inclui os leucócitos e por aí vai. E o sistema imune ele é repleto, né, de moléculas, né, que são tanto intracelulares quanto moléculas que são secretadas por células imunitárias, né? E eu diria que essas moléculas, né, elas desempenham um papel fundamental na resposta imune, que é a resposta que permite, uma vez que elas permitem um processo de comunicação, né, gente? Então, a resposta imune, ela só é efetiva, né, quando você tem um processo de comunicação entre essas células, né? Deixa eu mostrar esse vídeo para vocês aqui, para vocês terem uma ideia, né, de como o sistema imunológico age. É parecido com isso aqui.
que vocês veem aqui nessa imagem, gente? Né? Vocês veem nessa imagem que todas as vezes que esses bichinhos aí eles foram ameaçados, né? Eles sempre procuraram comunicar-se uns com os outros e eles se apoiaram, né? Houve uma coordenação, né? E uma integração de resposta. E para que haja, né? Para que houvesse essa integração de resposta, era necessário haver comunicação, né? Então, o sistema imune, gente, ele só é efetivo graças à presença de moléculas que são secretadas pelas células imunológicas. Essas moléculas são chamadas de citocinas, são chamadas de quimiocinas e por aí vai, né? Então, essas moléculas são elas que vão determinar com que as células imunes possam comunicar umas às outras, né, de que existe um problema no organismo. E a partir dessa comunicação, o corpo ele começa a montar uma resposta de defesa. Então, por exemplo, vocês já sabem, né, que a febre ela é um mecanismo de proteção do corpo, né? Ah, professor, mas como é que a febre é desencadeada? A febre é desencadeada uma vez que o corpo, né, uma vez que você tem ali a produção de citocinas, a produção de prostaglandinas, quando há a invasão do organismo, essas moléculas elas vão agir aonde? Gente? Vão agir lá no hipotálamo, induzindo esse aumento de temperatura, né? Então, as respostas que o nosso corpo ele manifesta diante de agentes infecciosos ou de outras lesões, com esse objetivo de proteção, elas são respostas desencadeadas graças, né, à presença dessas moléculas, né? Então, aqui eu vou passar esse slide para vocês, né, mas vocês podem ver diversas moléculas químicas, né, que são importantes na comunicação celular. Então, aqui nós temos as quimiocinas, né, ou quimiotaxinas, as citocinas, né, as opsoninas, os pirogênicos, né, os anticorpos, né, lisosimas, perforinas e entre outras moléculas, né, gente? Então, assim, o sistema imunológico, né, ele é representado por esses três componentes, né? Os tecidos linfáticos, né, as células imunitárias e as moléculas que são produzidas por essas células imunitárias. Essas moléculas exercem funções diferentes, mas uma das principais funções, sem dúvida alguma, é a função de comunicação, né? Por exemplo, como eu falei semana passada, como é que você acha que um leucócito, ele sabe o local de uma inflamação, gente? Como é que ele sabe, né, o que ele deve se dirigir até um determinado tecido? Porque existe uma informação que chega até ele dando essa direção. Essa informação são por meio das citocinas e das quimiocinas, tá bom? Beleza, né? O sistema imune, nós sabemos que ele é um sistema excelente, né? Muito bom. Porém, pode acontecer esse sistema ele ser acometido por determinadas condições, né, sejam elas genéticas ou não, e esse sistema ele entrar em disfunção, né, ele entrar na falha de execução, né. E essas falhas podem ser, né, podem resultar, por exemplo, em doenças autoimunes, né, quando o sistema imune ele tem respostas incorretas. Vocês sabem, por exemplo, quando eu tenho o meu sistema imunológico atacando o meu próprio corpo. Por exemplo, nós vimos no segundo semestre a miastenia gravis, né, quando o corpo ele começava a destruir receptores de acetilcolina, né, resultando na doença. Ou respostas exageradas, né, como nós vimos semana passada, né, vocês viram lá que a asma, né, ela tem um componente alérgico importante, né, o caso da atopia, e o paciente ele é um paciente hipersensível, né, hiperresponsivo, né, ou seja, muitas vezes esse paciente alérgico, nesse indivíduo com alergia, ele desencadeia uma resposta imunológica exagerada para algo que é inofensivo, para algo que é inócuo, né? Então, a alergia, ela é sim um distúrbio imune, né, que é quando o organismo ele tem uma resposta muito exagerada para algo que não nos faz mal, né? Por exemplo, pólen, né? Por exemplo, uma fruta, como, sei lá, o abacaxi, ou proteína do ovo, algo do tipo, tá? Ou acontece o contrário, né? Quando o sistema imune ele não responde, né?
E nesses casos, vão existir as chamadas imunodeficiências, né? Então, a SIDA, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, como é o caso ali da AIDS, né, é uma imunodeficiência adquirida, né, que foi adquirida por causa de um vírus, no caso, né. Existem, né, gente, aquelas imunodeficiências que o indivíduo já nasce com elas, né, com defeitos nas células de defesa, né, e aí o indivíduo não consegue ter uma resposta imune efetiva, tá? Alguém, gente, levantou a mãozinha, quer perguntar? Fica à vontade. Eu ouvi um barulhinho na minha tela aqui, não sei. Ah, tá. Me enganei. Professor, Opa, pode falar. a minha pergunta é se essa comunicação aí do sistema imunológico ela vai ser baseada naquele mecanismo de sinalização celular. É isso mesmo, né? Eu libero uma citocina, essa citocina ela interage, né, com receptores específicos da célula e aí desencadeia toda uma cascata de sinalização intracelular para ter uma resposta, entendeu? Então, por exemplo, olha, eu tenho a interleucina 1, é uma citocina. Existe um receptor de interleucina 1, entendeu? Então, para cada citocina, existe um receptor específico, justamente para promover essa comunicação, né? Então, toda célula que tem receptor de interleucina 1 acaba respondendo à citocina que foi liberada. Obrigado, professor. Nada, querido. Beleza. Então, gente, o sistema imunológico, como é que ele age? Né? Qual é o modus operandi do sistema imune? O sistema imune, gente, ele tem a capacidade de tanto de detectar quanto identificar, né, o agente agressor, né, o micro-organismo, por exemplo. A partir do momento que o sistema imune, né, ele faz essa identificação, ele faz a comunicação contra as células, né, para que a resposta seja organizada. Essa comunicação ela é feita por meio das citocinas, né, e essas citocinas, quimiocinas, organizam o recrutamento, né? As células, por exemplo, os leucócitos, abandonam o vaso sanguíneo e direcionam-se para o tecido, porque lembre, gente, que vocês aprenderam com Ciro, tá? Os leucócitos, eles nascem aonde? Eles nascem na medula, tá? Eles vivem aonde? Eles vivem no sangue, mas eles exercem suas funções basicamente onde? Nos tecidos, tá? Professor, como é que um leucócito ele sai do tecido? O leucócito só sai do tecido quando ele recebe uma chamada. O que seria essa chamada? Né? Essa comunicação seria a liberação das citocinas, a liberação de quimiocinas. Né? Ao serem liberadas, essas moléculas caem na corrente sanguínea, né? E essas moléculas atraem os leucócitos até o local de infecção, até o tecido, né? E aí eles conseguem fazer, né, atravessar o vaso e chegar até o tecido. Né? E aí, quando esses leucócitos chegam até o tecido, eles vão destruir ou suprimir aquele invasor. Né? Então, vejam bem, gente, quando eu falo de imunidade, né, e aqui a gente vai começar a entrar na tutoria de vocês, tá bom? Vamos lá. O sistema imunológico, ele é basicamente dividido em dois componentes, tá? Vejam bem, gente, essa divisão, ela é uma divisão puramente didática, tá? Ela é feita apenas para que vocês compreendam de uma forma mais fácil. Mas, no corpo, isso aqui é integrado, não é dividido. Tudo trabalha junto, né? Tudo junto. Mas, para ficar de uma forma mais fácil, entenda que a resposta imune tem duas partes. Ela tem uma parte que eu chamo de inespecífica, tá? Uma parte que eu chamo de inespecífica e uma parte que eu chamo de específica, né? Logo, nós temos a imunidade inata e logo nós temos a imunidade adaptativa, tá? A imunidade inata, gente, ela é uma imunidade que ela é uma imunidade é uma imunidade generalista, digamos, né? Ela tem o objetivo de nos proteger contra os mais diversos tipos de agressores, né? Só que a resposta que a imunidade inata ela monta, né? Por exemplo, digamos, gente, que eu tenho aqui um micro-organismo A, o micro-organismo B e o micro-organismo C, tá? A resposta imune inata, gente, ela não distingue quem é A, quem é B e quem é C.
ela só monta uma resposta para destruir esses micro-organismos, para impedir com que eles possam nos agredir, né? A imunidade adaptativa, ela já é uma imunidade específica, porque a imunidade adaptativa, ela monta uma resposta imune para o micro-organismo A, monta uma resposta imune para o micro-organismo B e monta uma resposta imune para o micro-organismo C. Por isso ela é dita específica, tá bom? Mas, de uma forma geral, quem é que começa todo esse processo de proteção? Quem começa, gente, é a imunidade inata, né? Então, eu tenho lá no sangue, né, os leucócitos, né? E de todos os leucócitos, dos 5 que nós temos, apenas um faz parte da imunidade específica, que são os linfócitos, tá? Que são os linfócitos. O resto é tudo imunidade inata. Então, é o caso dos neutrófilos, é o caso dos eosinófilos, é o caso dos basófilos, é o caso dos monócitos, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, os neutrófilos que fazem fagocitose, né? Eu tenho as células natural killer, que são células da imunidade inata, né? Derivadas ali dos linfócitos, mas que fazem parte da imunidade inata. Eu tenho as células dendríticas, né? As células dendríticas são também chamadas, né? Aprendam isso aqui, que a gente vai falar muito na próxima conferência. São células apresentadoras de antígenos, né? São os X9s, né? São elas que vão apresentar os antígenos para as células de defesa, principalmente linfócitos. E eu tenho, por exemplo, os monócitos, né? No sangue são monócitos, mas quando migram para os tecidos, se diferenciam-se em macrófagos, e que são células que fazem fagocitose, tá? Vindo um pouquinho aqui, já que a aula de vocês é sobre imunidade inata, bora aqui na imunidade inata rapidinho, tá? Vamos lá. Então, bem, gente. Características dessa imunidade inata. Alguém? Rapidinho. Características, gente, dessa imunidade inata, né? A imunidade inata, gente, ela sempre está presente, né? Sempre presente e pronta para eliminar os micro-organismos, tá? Então, essa imunidade, gente, ela é uma imunidade que já está pronta. Por exemplo, se eu faço a ingestão de uma bactéria através de um alimento, o HCl já está pronto esperando. Se eu tenho um micro-organismo externo, uma bactéria, querendo adentrar meu corpo, a pele já está pronta para impedir, né? Então, gente, essa imunidade inata, né? Quando você diz assim, poxa, o fulano de tal tem um talento nato, né? O que é que significa esse talento nato, né? Significa que ele já nasceu com aquilo, né? Então, essa imunidade, gente, inata, é a imunidade que nós já nascemos, né? Ela já nasce basicamente pronta conosco, né? Elas reconhecem e respondem somente a micro-organismos, né? Elas podem ser desencadeadas por células do hospedeiro, né? Que estejam danificadas, né? Por exemplo, assim, gente, digamos que você se machucou, né? Jogando bola, né? E aí, quando você se jogou bola, bateu canela com canela ali, ficou aquele negócio inflamado, enorme, né? Você não teve ferimento, tá? Não teve ferimento, mas aquele lugar tá com edema, né? Tá vermelho, tá quente, tá dolorido demais, né? E dependendo da área, você tem perda de função, ou seja, você tem uma inflamação. E quando nós falamos de inflamação, nós falamos de uma resposta imune inata, né? De uma resposta imune. Então, né, essa resposta imune inata pode ser desencadeada por células do hospedeiro que estejam danificadas, né? É o caso, você se machucou, né? As células foram danificadas e essa resposta imune foi ativada. E confere uma resposta. E, assim, gente, algo que vocês não podem esquecer da resposta imune inata. É isso aqui, tá? Confere uma resposta rápida e poderosa contra o micro-organismo invasor, né? Porque, gente, como essa resposta inata, ela já está pronta, né?
ela já está pronta, ela já nasceu pronta, então a resposta ela é rápida. Então, por exemplo, o que é mais rápido? Eu produzir um anticorpo ou eu já ter uma resposta imune desencadeada pelo HCl do meu estômago, né? O que é mais rápido? Eu produzir um anticorpo ou eu ter uma resposta feita pelo meu tecido epitelial, né, lá da minha pele, né? Certamente, gente, a resposta inata ela é muito mais rápida porque ela já está pronta. Para que eu, apesar da resposta imune específica, né, mediada por anticorpos, ser uma resposta muito específica, poderosa, mas ela é uma resposta demorada, né, para ela ser ativada. Alguém, gente, ia perguntar algo? Eu vi, acho que alguém levantou a mãozinha. Eu ouvi aqui. Eu só tenho uma pergunta, mas eu não levantei a mão. Não sei se outra pessoa levantou. Mas a minha pergunta é assim, todo o organismo ele primeiro vai passar por uma para depois ir para outra, nesse caso? Geralmente, nem sempre, né? Nem sempre. Mas geralmente você tem essa sequência, a inata, depois a adaptativa. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre, às vezes, você pode ter uma resposta adaptativa sendo desencadeada, sendo ativada, né? Porém, ela é mais demorada para acontecer, entendeu? Na verdade, o que você vai ter muitas vezes são as duas respostas acontecendo ao mesmo tempo para suprimir o indivíduo, para suprimir o agente agressor, para destruí-lo. Porém, a resposta inata, ela tem ação imediata, enquanto a resposta adaptativa, ela demora até aparecer, entendeu? Apesar dela ser ativada logo também. Entendi, professor. Obrigado. Nada. Aqui, gente, nessa imagem, eu mostro aquilo que eu estava falando nos slides anteriores. Essas células aqui, olha, né, elas são células da imunidade inata, tá? Olha, o macrófago, a célula dendrítica, o mastócito, o basófilo, o eosinófilo, a célula natural killer, né, os granulócitos, tá? E aqui, olha, do lado, vocês observam as células que são da imunidade adaptativa. Aquilo que eu disse semana passada para você, gente. O que é que você tem que saber para ficar mais fácil? Saiba que imunidade adaptativa é representada por linfócitos. Saiba disso. O resto, o que não for linfócito, é imunidade inata. Tudo bem? Então, quando eu falo de imunidade adaptativa, eu tenho linfócito B, né? E eu tenho os linfócitos T executando essa resposta, tá bom? Linfócito B e linfócito T. O linfócito B, gente, é aquele linfócito que tem por função, né, produzir anticorpos, enquanto o linfócito T é aquela célula que já faz uma resposta do tipo celular, né? Mas isso nós vamos falar semana que vem. O mais importante é a gente entender a imunidade inata, tá bom? Então aqui, gente, olha, a primeira barreira de defesa da imunidade inata geralmente são os epitélios, tá? Então aqui eu tenho que os epitélios, eles são chamados de barreiras físicas, né? É o que nós temos aqui. A barreira física contra a infecção. Você tem as células epiteliais, gente, produzindo algumas substâncias com propriedades antibióticas, como é o caso, por exemplo, das defensinas, catelicidinas, né? E você tem os linfócitos intraepiteliais, né, que podem contribuir para essa defesa. Então, os epitélios são uma barreira importante de proteção da imunidade inata, né? E aí nós falamos aqui da pele, né, como uma barreira protetora. Nós falamos, por exemplo, aqui, gente, no sistema respiratório, como os cílios, né, são elementos, né, que você tem nas superfícies epiteliais, né, mas que tem uma função protetora, né, assim como o muco produzido pelas células caliciformes, né. Nós temos aqui as células fagocitárias, que são encontradas dentro dos pulmões, né, como é o caso dos macrófagos, né. No trato digestivo, gente, nós temos
a saliva como uma barreira de proteção, as bactérias, né, comensais, né, no sistema digestivo, né. No trato geniturinário, nós temos, por exemplo, o pH ácido vaginal, ele é um pH que tem o objetivo de garantir essa proteção, o próprio fluxo de urina, né, a própria flora bacteriana do sistema genital tem esse papel, essa função protetora, né. Nas lágrimas, nós temos uma enzima chamada lisozima, que tem essa função protetora. E o que você observa aqui, gente, né? De todos esses exemplos que eu dei para vocês? Vocês observam que essas barreiras de proteção, elas já estão prontas para exercerem sua função protetora, né? São barreiras generalistas, né? E são barreiras inespecíficas, né? Deixa eu só falar aqui com vocês, né? E essas barreiras, gente, elas são barreiras inespecíficas. Ou seja, né, elas não foram preparadas para combater o micro-organismo ou um agente infeccioso específico. Elas são preparadas para combater qualquer invasor, né? Seja um agente vivo, né, como as bactérias, né, sejam micro-organismos, né, sejam patógenos que são seres acelulares, né, por exemplo, aí os vírus. Essa é uma discussão que tem anos, né, em relação aos vírus, se eles são seres celulares ou acelulares, né. Essas barreiras são uma proteção contra agentes, por exemplo, como poeira, né, como sílica, e entre outros agentes, entendeu? Então, o que eu quero que vocês entendam da imunidade inata é justamente isso. A barreira inata, ela é uma barreira de resposta pronta, rápida, né, imediata, e que não tem nenhuma especificidade, tá? E você pode encontrar essa imunidade inata em diversos sistemas além do sangue, tá bom, gente? Aqui você vê, por exemplo, né, gente, que o caso, a pele, né, quando você tem lesões de pele, sejam cortes, queimaduras, né, isso são situações que vão facilitar, por exemplo, a instalação de infecções, né, geralmente um paciente que é acometido por queimaduras muito graves, né, de terceiro grau e tudo mais, são pacientes que requerem um cuidado médico, né, e da equipe multiprofissional muito próximo, né, e que haja bastante atenção, né, o uso contínuo de antibióticos para prevenir processos infecciosos, né. Aqui nessa imagem, né, vocês observam que a imunidade inata, ela sendo representada por barreiras naturais, né, como a lisozima, né, como a pele, como o pH baixo, né, as bactérias, né, os mucos, os cílios, os ácido estomacal e tudo mais. Então, essa é a barreira inata, né? Então, se você pudesse apresentar, né, quais são... professor, você poderia exemplificar os componentes da imunidade inata, né? A gente poderia representar isso aqui, como as barreiras físicas, né, como o caso dos epitélios, os cílios, as barreiras químicas, né, como é o caso da saliva, do pH ácido do estômago, da lágrima, né? Outros componentes da imunidade inata são células como os leucócitos, com exceção dos linfócitos, os macrófagos, né? As proteínas de fase aguda, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existem proteínas, né? Por exemplo, uma proteína que é muito comum, às vezes, o médico solicitar em um exame, é a chamada proteína C reativa, né? O Ayrton, como biomédico, certamente já ouviu falar bastante, né, da proteína C reativa. A proteína C reativa, gente, ela é uma proteína que tem uma função basicamente de opsonina, né? Ela
ela marca, né, o micro-organismo, e as células de defesa, elas realizam o processo de fagocitose, né? Então, essa proteína C reativa, né, também chamada de PCR, ela é muito solicitada quando você quer fazer o diagnóstico de doenças, processos inflamatórios e tudo mais. A própria resposta inflamatória, né, é um exemplo de imunidade inata, a febre, né, e proteínas do sistema complemento também, né, que vocês certamente vão ver ao longo do estudo de vocês. Já ouviram falar. Aqui, gente, eu tenho uma... Geralmente, né, qual é a primeira barreira de defesa do corpo, gente? A primeira barreira de defesa do nosso corpo são as barreiras físicas e as barreiras químicas, né? Essas são as primeiras barreiras. Quando os micro-organismos eles conseguem, né, vencer essas barreiras, ou quando essas barreiras estão ausentes, por exemplo, como no caso de uma queimadura, os micro-organismos eles vão se deparar com uma segunda barreira, gente, que é uma barreira, né, uma segunda linha de defesa, que é a linha de defesa representada por nossas células, né? As nossas células de defesa, como os macrófagos, né, como os mastócitos ali no tecido conjuntivo, eles vão iniciar uma resposta imunológica, né? Então, aqui nós temos o macrófago, né, uma importante célula, né? Não tem como você falar de imunidade inata sem falar de macrófago, tá? Como é que eu aconselharia vocês abordarem essa imunidade inata, né, para o fechamento? É justamente falando das características dessa imunidade inata, né, das suas particularidades, né, das suas características gerais, né? Aqui nesse slide eu vou até mostrar isso para vocês bem aqui, né? Essas características gerais da imunidade inata. Depois, vocês podem falar dos tipos de barreiras, né, que a imunidade inata apresenta, né, que são as barreiras físicas, as barreiras químicas, né? E depois você começa a falar das células, tá bom? Essa imagem aqui, gente, eu estou mostrando para vocês algumas características, né, da imunidade inata e da imunidade adaptativa, né? Então, a imunidade inata, né, a sua especificidade, né, ela é dirigida contra moléculas que são compartilhadas por grupos de micro-organismos, né, ou por células danificadas. Né? Alguém entrou aqui, gente. E por células danificadas. Enquanto a imunidade adaptativa, né, ela é específica tanto para micro-organismos, né, quanto para antígenos não microbianos, né? Lembrem que no slide anterior, que foi o que eu falei, gente, que a imunidade inata ela é uma imunidade direcionada contra micro-organismos, né? Ela é direcionada contra micro-organismos. Ou ela pode ser direcionada contra as células que foram danificadas do nosso corpo, tá bom? A imunidade adaptativa, gente, além dela responder a micro-organismos, ela pode responder a antígenos não microbianos. Por exemplo, gente, um veneno de cobra, né, é um antígeno não microbiano, né? Para nos proteger contra esse veneno, o que é que nós fazemos? Né? O indivíduo, o que é que ele recebe, gente, quando ele é picado por uma cobra? Soro antiofídico. Soro antiofídico, né? O que é o soro antiofídico, gente? O soro, ele é composto basicamente de quem? De anticorpos, né? E aqueles anticorpos, né, eles são direcionados, né, justamente para combater aquela toxina e impedir com que ela entre em nossas células, né? Então, a imunidade inata, ela é uma imunidade dirigida para micro-organismos, tá bom? Ela é dirigida contra micro-organismos, tá, como os micróbios que colocou aqui, e moléculas produzidas pelo nosso próprio corpo. É aquilo que eu disse a vocês. Eu tive uma lesão, né? Tá andando de salto alto, dá aquela revelada, o tornozelo fica enorme. Ali você não teve lesão, você não teve uma lesão aparente. Você não teve um ferimento, mas você teve lesão tecidual. E as células que foram lesionadas, elas liberaram substâncias, liberaram moléculas que resultaram na ativação da resposta imune, tá bom?
A imunidade inata, né, gente, ela tem suas limitações, né? A imunidade inata, ela não tem memória, tudo bem? A imunidade inata, ela pode ter reatividade contra o próprio? Pode, né? Então, você pode ter... O que é? Ah, professor, o que diabos é isso aqui? Né? Não reatividade contra o próprio, né? Ou seja, gente, o sistema imuninato, assim como o adaptativo, ele foi programado para não reagir, né? Para não atacar as nossas próprias células, tá? Os componentes da imunidade inata, né? Você tem componentes celulares, por exemplo, os leucócitos, os macrófagos, né? Os mastócitos, e você tem as barreiras, né? Como a pele, as mucosas, o epitélio, né? E as moléculas antimicrobianas, por exemplo. Tá? Tudo isso aqui são barreiras, né? Você tem proteínas sanguíneas, né? Tem proteínas, como é o caso das proteínas do complemento, né? E quais são as células da imunidade inata? São os fagócitos, né? Como macrófago, neutrófilos, células natural killer, né? E células linfóides inatas, né? Quando eu falo de imunidade adaptativa, você já vê que as únicas células são quem? São os linfócitos, tá bom? Então, gente, como é que vocês começam esse fechamento de tutoria? Comecem falando das características da imunidade inata. Comecem falando do nome, né? Olha, professor, olha, fulano, a imunidade inata, o termo inato significa isso, né? É uma imunidade de resposta rápida, imediata, né? Então, comece falando das características, né, gerais dessa imunidade inata, né? E depois você vai falando dos componentes dessa imunidade inata, né? Que começa aqui com os epitélios, né? E aqui você vai ter vários sistemas do corpo participando da imunidade inata, né? Então você tem pele, né? Você tem o trato digestivo, você tem os pulmões participando da imunidade inata, você tem os olhos, o nariz, né? E aqui, gente, vocês percebem, olha, que para cada componente desse você tem, olha, um componente mecânico, né? Por exemplo, gente, a pele tem um componente mecânico? Tem, né? Que é justamente as próprias células epiteliais, né? E suas junções comunicantes, né? Suas junções de adesão ali, né? Nos pulmões, né? Eu tenho, né, o próprio fluxo longitudinal de ar, né? Nos pulmões eu tenho os mucos e o cílio, né, como barreira mecânica, o muco como barreira mecânica e até mesmo química, né? Na pele, né, você tem os ácidos graxos como barreira mecânica, né? No intestino, barreira química, perdão, você tem o baixo pH como barreira química, né? Você tem as enzimas gástricas, né? As enzimas intestinais, né? Como barreiras químicas, né? Você tem as enzimas salivares, como a lisozima, né? Como barreiras químicas, né? E você tem as barreiras microbiológicas, né? Como, por exemplo, aqui, a própria flora normal do corpo, tá bom? E aqui, olha, embaixo eu coloquei... Oi? Me tira só uma dúvida. Pode falar. Quando eu me relaciono à imunidade inata e imunidade adaptativa que você está falando, tem o sistema complemento. O sistema complemento, ele é considerado a ação da imunidade inata até chegar na adaptativa, ou ele é um caso fora à parte? O sistema complemento, ele é um componente, tá, da imunidade inata. Ele é um componente da imunidade inata. Beleza. Tá? Beleza. Aqui, gente, eu tenho, olha, células participantes, né, da imunidade inata, né? Só que aqui, gente, nós falamos que a imunidade inata, ela tem um componente mecânico, um componente químico, um componente microbiológico, ok? Que associado a vários sistemas, certo? Só que, além desses componentes, a imunidade inata, ela também tem um componente que é celular,
que é executado por essas células aqui, olha, mastócito. Você pode perguntar, professor, qual é o papel do mastócito na imunidade inata? Alguém saberia me dizer, gente, rapidamente? Qual seria a contribuição do mastócito para a imunidade inata? Ele não faz a degranulação ativando... É como se ele fizesse um chamado? Isso, ele faz a desgranulação de histamina e a histamina faz a vasodilatação. Quando você tem vasodilatação, você acaba contribuindo para que os leucócitos abandonem a corrente sanguínea e possam ir para os tecidos, né? Beleza. Aqui nós temos, né, gente, os macrófagos, né, fazendo um papel muito importante, que é o papel de fagocitose, né, de reparo tecidual, né, ativação de resposta imune específica, né, apesar de o macrófago, gente, ele é uma célula, né, de forma geral, os fagócitos, eles são células da resposta imune inata, tá? Mas quando o macrófago está muito afobado, quando ele não está dando conta do recado, o que é que ele faz? Ele libera citocinas e eles podem contribuir para a ativação da resposta imune específica, ou seja, da resposta imune adaptativa, tá bom? Aqui nessa imagem, eu só mostro para vocês, né, que as células de defesa, né, como o caso aqui dos macrófagos, estão dispersas, né, por todos os sistemas, né? Então, você tem a micróglia, né, como uma célula de defesa ali no cérebro. Você tem os macrófagos do fígado, que são chamados de células de Kupfer. Você tem um macrófago alveolar, né, no tecido pulmonar, né, e você tem os macrófagos sinusoidais ali no baço, né? Então, as células de defesa, elas estão dispersas por vários sistemas, né, como é o caso dos macrófagos, né? E nessa imagem aqui abaixo, eu mostro para vocês que o papel, né, preponderante da medula óssea na produção de células sanguíneas, né, dos leucócitos, mas que, lembrando também vocês, né, que a produção de células sanguíneas, ela não se iniciou de forma propriamente dita na medula óssea, né? Começou ali no saco vitelino, depois passou por fígado, por baço, até a medula óssea assumir esse papel tão importante, né? Aqui mostrando, né, gente, um fagócito muito importante, que são os macrófagos, né? Os macrófagos, eles nascem na medula óssea, circulam no sangue como monócitos, né? Mas quando eles migram para os tecidos, eles são chamados de macrófagos, né? E ao migrarem para os tecidos específicos, eles recebem denominações específicas, né? Como essas aqui. Uma coisa, gente, que é muito importante, que eu preciso que vocês lembrem, tá? É que para que você tenha um efeito farmacológico de uma substância, né, ou para que você tenha o efeito fisiológico de uma outra substância, de um hormônio, né, por exemplo, é necessário que hajam quem? Os receptores, né? Aqui, gente, no sistema imune não é diferente, tá? O sistema imune, ele também é regido, né, para que as células possam responder a uma citocina, né, uma quimiocina, ou para que os macrófagos possam fazer a fagocitose. Essas células de defesa, gente, também elas precisam de receptores específicos, tá bom? Então, os receptores também são moléculas importantes, né, para que haja a resposta imunológica, tá? Tanto para ter resposta a citocinas, quanto para que você tenha um processo de fagocitose, por exemplo, né? Na imagem acima, gente, olha, eu tenho um processo de fagocitose, né? Você tem um macrófago englobando, olha, um micro-organismo, e aqui embaixo, né, eu tenho um macrófago, né, que vai englobar quem? Que vai englobar uma bactéria, e essa bactéria está envolvida por anticorpos, né? Se vocês prestarem bem atenção, o macrófago, ele reconhece quem? Ele reconhece a porção do anticorpo, né, para que ele possa englobar todo esse composto aqui, né? E aquilo, gente, que eu falei para vocês, tá bom? Por mais que a gente estude de forma separada, vocês precisam entender que a imunidade inata e a imunidade adaptativa são imunidades que trabalham em conjunto.
Então, essa imagem ela é um exemplo disso. Aqui você tem, olha, anticorpos. E aqui você tem um fagócito. Ou seja, você tem um membro da imunidade inata e aqui você tem um membro da imunidade adaptativa, perdão, tá? Que são os anticorpos. E aqui você tem um membro da imunidade inata, que são os macrófagos. E aí vocês observam que esses dois membros, né, tanto a imunidade inata quanto a adaptativa, estão trabalhando juntos para um objetivo comum. Qual é o objetivo comum? Eliminar essa bactéria. Bom, então, a imunidade inata e adaptativa são imunidades diferentes, mas que elas trabalham sempre em concordância, trabalham juntas, tá bom? Por quê? Porque o objetivo, gente, não é saber quem é melhor, é imunidade inata ou adaptativa. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é eliminar o agente agressor e manter o nosso corpo em homeostasia. O objetivo é esse, tá bom? Então, gente, falando aqui dos neutrófilos, né, que são fagócitos muito importantes, né, eles participam da imunidade inata, né, principalmente a respostas contra as bactérias, né, vivem em torno de 6 horas apenas, tem uma vida média muito curtinha. Né. Os neutrófilos, né, são células predominantes nas inflamações agudas, como vocês devem saber. Nessa imagem eu mostro para vocês outras células, né, aqui. Nessa imagem aqui eu tenho um neutrófilo, uma célula de imunidade inata. Associado a esse vaso aqui eu tenho um mastócito, né. Aqui eu tenho um basófilo, e bem aqui eu tenho um eosinófilo. Todas essas células são células de imunidade inata, tá bom? Deixa eu ver se eu faço aqui para vocês. Tá. Aqui, gente, nessa imagem, só mostrando para vocês basicamente os receptores, né, que essas células possuem. Tá? Receptor para quimiocinas, né? Receptores para identificação de compostos de micro-organismos, né? Receptores aqui para citocinas, né? Então, gente, você percebe que as células de defesa, né, para que elas possam apresentar essas respostas bem aqui, ó, tá? Essas células elas precisam reconhecer, né, os sinais e precisam reconhecer os micro-organismos, né? Ah, professor, como é que uma célula de defesa reconhece o micro-organismo? Ela faz esse reconhecimento através dos seus receptores, tá bom, gente? Através de receptores. Então, esse conceito de receptores nos persegue até aqui na resposta imune, tá bom? Passando um pouquinho, né? Aqui, gente, falando, né, um pouquinho das citocinas, né? Essas citocinas são componentes que vocês vão observar tanto na imunidade inata quanto adaptativa, né? Existem vários tipos, tá, de citocinas, né? E essas citocinas elas podem ser liberadas por quem? Elas podem ser liberadas por diversas células, mas principalmente, né, por células de imunidade inata e células como os macrófagos, por exemplo, como os próprios mastócitos, né? E essas citocinas, gente, elas são citocinas que elas desencadeiam vários efeitos, como, por exemplo, febre, né? Um dos efeitos é produção de células de proteínas de fase aguda. E essas citocinas também, elas podem ativar células de imunidade adaptativa, tá bom? Então, aqui você vê mais um momento em que a imunidade inata, ela trabalha junto da imunidade adaptativa, né? Então, por exemplo, você tem, olha, o macrófago, que é uma célula de imunidade inata, produzindo uma substância, gente, que é capaz de ativar linfócitos T, seja CD4, por exemplo, né? Então, ou seja, você vê, mais uma vez, imunidade inata trabalhando em parceria com a imunidade adaptativa. Bom? Um outro tipo de célula da imunidade inata, gente, é essa aqui, ó, a célula natural killer. Tá?
Essa é uma célula que geralmente tem essa função aqui, ó. Matar células infectadas, né, por vírus, células cancerígenas, malignas, que eu coloquei aqui, ou células estressadas, né? Células que já estão muito estressadas, que não servem mais, que não executam suas funções adequadamente, elas são eliminadas pelas células natural killer. Tá? Um outro tipo de célula que você pode estar falando lá no seu fechamento é as células dendríticas, né? Elas também são chamadas, gente, de células apresentadoras de antígeno. Né? O que é uma célula apresentadora de antígeno, professor? É uma célula, gente, que ela pega um pedaço do micro-organismo, por exemplo, né? E ela leva esse pedaço do micro-organismo até o linfócito B e o linfócito T. Né? E, obviamente, qual é a função dela? Ela faz fofoca. Olha linfócito B, olha linfócito T, esse micro-organismo invadiu o corpo. Né? Os macrófagos, a imunidade inata precisa de ajuda. E aí, né, as células dendríticas, elas iniciam, né, a ativação, por exemplo, da imunidade adaptativa, tá bom? Então, por isso elas são chamadas de células apresentadoras de antígeno. Tá? Elas são células da imunidade inata que apresentam os antígenos para as células da imunidade adaptativa, tá bom? Mais uma vez, o que é que vocês percebem? Imunidade inata trabalhando ao lado, trabalhando em conjunto com a imunidade adaptativa. Tá bem aqui, olha. A célula apresentadora de antígeno, ela é uma célula da imunidade inata. Apresentando um antígeno para quem? Para o linfócito T. Uma célula da imunidade adaptativa. Tá? Então, gente, como eu falei para vocês, tá? Imunidade inata e adaptativa, né, é uma divisão didática, né? Mas aqui ninguém concorre para ser o melhor. Essas duas imunidades trabalham com um objetivo único, que é de garantir a homeostasia, tá? Isso aqui a gente vai falar melhor semana que vem. Eu quero falar algo importante para vocês bem aqui, tá? Então, gente, como eu falei a vocês, tá? O sistema imunológico ele é dividido em uma parte inata, que também vocês vão ver em algum livro como chamado de imunidade natural, porque é aquela imunidade que já nasce conosco, tá bom? E o sistema imune é dividido em imunidade adquirida, que vocês podem chamar de adaptativa, que vocês podem chamar de específica, tanto faz. E o que é que vocês percebem, gente? Que a imunidade inata pode estimular a adaptativa, adquirida, e que a adquirida pode estimular a inata. Ah, professor, mas como é que isso acontece? Eu não entendi muito bem. Né? Deixa eu citar um exemplo aqui, gente. Olha só. Um exemplo, tá bom? De como a adquirida... Nós já vimos vários exemplos de como a natural estimula a adquirida, né? O macrófago liberando citocinas, né? Para fazer essa ativação. Mas como é que uma adquirida pode estimular a inata? Veja bem aqui, gente, ó. O linfócito T, gente, ele é de imunidade inata ou adaptativa? Adaptativa, né? O linfócito T, gente, né? Isso aqui eu falei semana passada para vocês, né? O TH1, TH2 e TH17, né? O linfócito TH1, ele produz, gente, interferon. Olha, gente, o que é que o interferon faz? Ativação de macrófagos. Os macrófagos não são de imunidade inata? Sim, né? Então, o que é que você tem? Você tem uma resposta adaptativa, que é representada pelos linfócitos, potencializando uma resposta inata. Tá? Então, isso aqui é um exemplo, né, de como a resposta adaptativa pode potencializar ou estimular a inata, né? E como, né, e existem exemplos de como a inata pode estimular, pode estar potencializando essa adquirida. Aqui, gente, é um ponto importante, né? Isso aqui eu vou deixar para vocês lerem direitinho, tá?
mas eu quero me atentar em pontos importantes, né? Aqui, gente, vocês observam, né, os vasos linfáticos. Você já conhece a função dos vasos linfáticos, né, que é de fazer a drenagem do excesso de líquido intersticial, né, e conduzir esse líquido novamente ali para o sistema circulatório via ducto torácico. Perfeito, né? Mas só, gente, que o sistema linfático ele não é composto só pelos vasos, né? Você tem aqui, tem o timo, você tem o baço, né? Você tem esses carocinhos bem aqui, olha, que são os linfonodos, né? Os nódulos linfáticos, né? E nesses tecidos, gente, né, vocês vão encontrar células de defesa, né? Vocês vão encontrar células de defesa nesses locais aqui. E por isso, o sistema linfático ele é um importante componente do sistema imunológico. Tá? E aqui é algo, isso vocês vão ter que falar, né? Nessa tutoria, né, quando vocês falam de sistema imune, né, dos órgãos linfáticos, né? Existem basicamente, gente, dois tipos de órgãos linfóides, né? Que são os órgãos linfóides primários ou geradores, né? E existem os órgãos linfóides periféricos ou secundários, né? Quais são os órgãos linfóides geradores, gente? São dois: medula óssea e timo. Né? Por que, gente, qual é a importância desses órgãos geradores ou primários? Eles são responsáveis, gente, pela origem e pelo amadurecimento e pelo treinamento dessas células, tá bom? Quem é responsável pela origem das células de defesa, né, dos granulócitos e dos linfócitos? É a medula óssea, tá? Mas existe, gente, né, a grande maioria das células de defesa, né, sanguíneas, elas nascem na medula óssea, tá? E elas amadurecem na medula óssea, tá? Mas existe uma célula que é a exceção a isso, que é o chamado linfócito T, né? O linfócito T, gente, ele nasce aonde? Ele nasce na medula óssea, mas ele amadurece no timo. Por isso, ele recebe esse nome, gente, de T. Gente, vocês estão aqui comigo? Então, né? Beleza. Vocês estão tão silenciosos aí. Oh, meu Deus, é tão rápido isso aqui que... Misericórdia. Então, gente, o linfócito T, por que ele recebe esse nome, né? Linfócito T? Porque, gente, ele nasce na medula óssea, mas ele amadurece no timo. Então, medula óssea, gente, timo, são órgãos linfóides primários. E existem, gente, os órgãos linfóides periféricos ou secundários, que são quais? A grande maioria deles, né? Que são os linfonodos, o baço, né? Os sistemas imunes das mucosas e os cutâneos, né? Então, como é que funciona, gente? Deixa eu citar um exemplo aqui que talvez fique mais fácil para vocês, tá, entenderem. Nos órgãos linfóides, gente, nos órgãos linfóides geradores ou primários, é o local onde essas células elas nascem e aonde elas são, elas amadurecem, tá? Onde elas são treinadas. Os órgãos linfóides periféricos ou secundários são os órgãos linfóides aonde as células de defesa elas vão morar e aonde elas vão exercer as suas funções imunológicas. Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês que é da nossa rotina, que a gente que anda nas estradas, né, que a gente que viaja. Por exemplo, um indivíduo passou num concurso da Polícia Rodoviária Federal, né? Então, gente, quando esse indivíduo ele passa no concurso da Polícia Rodoviária Federal, ele vai fazer o TAF, né? Ele vai fazer o treinamento dele lá em Florianópolis, né? Ele vai para Florianópolis. Então, lá em Florianópolis, ele desenvolve as suas habilidades como policial, né? Então, esse policial, né? Ele está nascendo aonde? Ele está nascendo na academia de polícia, que é lá em Florianópolis, aonde ele desenvolve suas habilidades, tá? Então, gente, eu posso dizer para vocês que a academia de polícia de Florianópolis, ela é o órgão linfóide primário. Por quê?
Porque é lá onde o policial ele está nascendo e lá onde ele está desenvolvendo as suas habilidades, aonde ele está amadurecendo como profissional. Depois de 3 meses, esse profissional ele se formou na academia da polícia. E para onde é que ele vai agora, gente? Né? Uma das atribuições deles. Os policiais rodoviários, eles ficam aonde? Eles ficam nas rodovias federais, naqueles postos, né? Naqueles postos rodoviários. Eu poderia dizer para vocês, exemplificar, gente, que aquele posto rodoviário que o policial fica, ele seria equivalente ao quê, gente? A um linfonodo. Né? As rodovias seriam os vasos, né, linfáticos, e aqueles postos, né, da Polícia Rodoviária Federal seriam o linfonodo. Por quê, gente? Porque o policial ele começa a exercer suas funções justamente quando ele está naquele posto, né? Que é justamente um posto de fiscalização. E o linfonodo, gente, ele funciona como se fosse isso, um posto de fiscalização, e dentro de um linfonodo eu vou encontrar uma grande quantidade de quê? Uma grande quantidade de células de defesa, né? Então, aqui, por exemplo, gente, olha, eu tenho um exemplo de um linfonodo, tá? De um linfonodo, e aqui, gente, você tem, né, a passagem, né, de artéria, veia, né, de vasos linfáticos, né? E esses pontinhos que vocês observam bem aqui, gente, olha, esses pontinhos roxos, todos eles são quem? São linfócitos, tá? Imagina comigo o seguinte, ó, o tecido, né, o líquido, extravasou para o espaço extravascular, né, ali no espaço intersticial. E aí o sistema linfático ele vai drenar esse líquido. Imagina, gente, se esse líquido que está no espaço intersticial ele tem alguma bactéria, alguma coisa, né, algum agente infeccioso. Imagina se esse agente infeccioso cai na corrente sanguínea direto. O que é que vai haver? Vai haver uma infecção, né? Uma infecção gravíssima. Então, para prevenir com que esse líquido, né, com que esse líquido possa retornar ao sistema cardiovascular e impedir uma infecção, esse líquido ele deve ser filtrado. Quem é que faz a filtração desse líquido? São os linfonodos, né? Dentro dos linfonodos, eu vou ter quem? Eu vou ter diversas células de defesa, que são os linfócitos, né? Por exemplo, tá? E outras células da imunidade inata também, tá? Isso aqui a gente vai falar melhor semana que vem, tá? Aqui vocês vão ver, gente, olha, os óculos linfóides primários, né, ou centrais, né, são importantes porque as células de defesa elas vão adquirir maturidade funcional e fenotípica, né? E os órgãos linfóides secundários, gente, são importantes por quê? Porque são os locais de início das respostas imunológicas, tá bom? Exemplos, né, de órgãos linfóides, eu tenho aqui a adenoide, né, as tonsilas palatinas, os linfonodos, o baço, né, as placas de Pia ali no intestino e tudo mais, tá bom? Gente, vocês conseguiram, gente, entender um pouquinho? Né? É muita informação para pouco tempo, né? Mas deu para entender um pouquinho? E, professor? Oi, pode falar. Só uma dúvida nessa última parte que o senhor falou sobre as tonsilas, né? Uhum. E sobre as adenoides. Certo. Nesse caso, elas vão agir como um sistema imunológico até uma certa idade ou é, tipo, para sempre? Para sempre, né? Elas são elementos, né, da imunidade inata, né, que são importantes, né? Às vezes, né, você tem ali aquelas criancinhas, né, que sofrem muito com infecções, né, e que tem que retirar, né, alguma dessas estruturas imunes, né, fazer a retirada dessas estruturas por causa das infecções, das inflamações recorrentes de garganta e tudo mais. Mas hoje essas cirurgias quase não são mais comuns, né, justamente porque existem antibióticos capazes de combater adequadamente, né? Mas antigamente, como era comum você retirar, né, as adenoides, por exemplo. Né? Era isso, Luana? Era sim, prof. Obrigada. Okay.
Deixa eu ver aqui, gente. O que eu posso falar mais de imunidade adaptativa para vocês aqui? Deixa eu ver aqui, para ajudar vocês. Deixa eu ver aqui. Ok, deixa eu ver se célula dendrítica. Ok. Inflamação. Ok. Aqui, gente, olha, uma coisa importante, né, para você sobre o sistema complemento que o Luciano até falou aí. O sistema complemento, gente, ele é bem complexo, tá? Mas o que vocês precisam saber do sistema complemento para um fechamento como esse? Vocês precisam saber que o sistema complemento ele tem 3 funções. Primeira, o sistema complemento tem por função estimular processo inflamatório. O sistema complemento ele tem por função estimular o processo de fagocitose. E o sistema complemento, gente, ele tem por função induzir a lise dos micro-organismos, tá? Como é, gente, que o sistema faz isso? Né? Ele faz isso através do chamado MAC, né, que é o complexo de ataque à membrana, que é com o sistema complemento, gente, ele forma um tipo de buraco na parede da bactéria e essa bactéria vai estourar, tá? Isso é o chamado complexo de ataque à membrana, né? Esse complexo de ataque à membrana nada mais é do que a formação de uma cavidade, de um buraco na parede do micro-organismo, né? E dessa forma esse micro-organismo ele vai entrar em processo de lise, tá bom? Então, se a gente fosse falar detalhes, gente, do sistema complemento, é muita coisa, né? Mas eu digo para vocês que é inútil vocês estudarem o sistema complemento na sua totalidade, né? Porque são várias proteínas, são coisas que vocês não vão usar na vida de vocês. Então, o que eu recomendo para vocês é o seguinte: saibam que o sistema complemento serve para induzir inflamação, induzir fagocitose e lisar o micro-organismo. É para isso que o sistema complemento serve. Tudo bem? Tá? Não se prendam em outras coisas, porque é perda de tempo. Tá? Essa imagem, gente, para a gente fechar direitinho, tá? Essa imagem, ela nos mostra aqui, por exemplo, né, uma representação, né, da imunidade inata, né, trabalhando junto com a adaptativa. Então, aqui, gente, você tem uma barreira de proteção, né, que é, por exemplo, a nossa pele, né? Se essa pele ela foi lesionada e esse micro-organismo ele adentrou ao nosso tecido conjuntivo, né, o nosso corpo, né, ele acaba reconhecendo essas bactérias, né, ao serem reconhecidas, né, o corpo, né, os mastócitos secretam, né, histamina, que causa vasodilatação, e também secretam, né, citocinas, né, que vão atrair as células de defesa, né? Essas moléculas vão para o vaso sanguíneo, né? E elas atraem quem, gente? Os leucócitos. Os leucócitos, ao serem atraídos, né, ocorre a vasodilatação, os leucócitos abandonam a corrente sanguínea, né, e migram, gente, para o tecido, né? E aqui, né, você vai ter, por exemplo, a saída de leucócitos como os fagócitos, né, como, por exemplo, os neutrófilos, mas lembrem que eu também tenho a saída de quem, gente? Eu também tenho a saída de linfócitos, né? E eu posso ter tanto a saída de linfócitos T quanto a saída de linfócitos B, né? Então, o que é que vocês percebem, gente? Que a imunidade, apesar de ser categorizada em 2 partes, essas 2 partes elas trabalham sempre em associação, elas trabalham sempre em conjunto e sempre unidas, tá? É o que essa imagem, é uma imagem da Silverton, é o que ela nos mostra, tá bom, gente? Então, o Alan disse que vocês vão ter aula com ele, né? Senão eu ia prolongar um pouquinho mais. É isso, gente. Então, na semana que vem, tá? A gente vai ter uma aula presencial, tá bom? E aí eu vou
a gente vai poder esticar um pouquinho mais, né, para fazer para vocês realizarem um fechamento ainda melhor, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, né, de imunidade inata, levem semana que vem também, para a gente poder sanar essas dúvidas de vocês, tá? Para que vocês possam se dar bem na prova também, tá bom, gente? E aprender, né, que é o objetivo. Obrigado, tá, gente? Obrigado pelo apoio e pela presença de vocês. Se não fosse o Alan, eu ia prolongar essa aula com vocês, tá? Mas ele falou comigo ontem, então eu vou liberar vocês aí pro meu amigo. Tá bom, gente? Obrigado, viu? Obrigado pela presença.